Olá, meu nome é Caetano Matheus Lima e da minha colega é Ana Beatriz Xavier. E o nosso trabalho de conclusão de curso é sobre o atual colapso ambiental ocasionado pelo distanciamento do ser antrópico com o meio natural. Bom, em nossa história evolutiva, primordialmente nós éramos nômades. Retirávamos tudo que a natureza tinha a nos oferecer em determinado local e depois que acabava, entre aspas, nós migrávamos. E nesse momento evolutivo, o contato com a natureza era constante e nós fazíamos parte dela. Porém, a partir do momento que a humanidade desenvolveu conhecimento do funcionamento da natureza, iniciou-se o processo de sedentarismo. Este foi um momento que definiu nossa história, porque a partir daí iniciou-se o primeiro distanciamento real com a natureza. Porém, foi apenas na primeira revolução industrial que realmente esse processo tomou outras proporções, e com a disseminação do pensamento que a natureza tinha como principal intuito nos promover sustento, o processo acabou se agravando. Um dos maiores sintomas desse afastamento da natureza é a atual cegueira botânica. O conceito foi concebido originalmente pelos autores Waterson e Schuller para se referir à falta de aptidão das pessoas para perceber e distinguir as plantas em seu próprio ambiente, a dificuldade em analisar os aspectos estéticos e principalmente biológicos exclusivos das plantas, e a premissa incipiente de que as plantas sejam seres inferiores a nós humanos e aos animais em geral. Hoje, com a formação de metrópole e com o apogeu tecnológico, é irrefutável que a humanidade se distanciou de forma substancial da natureza. E mesmo muitas vezes tendo discernimento sobre sua importância, transparece indiferença com o atual colapso ambiental. Isso se dá principalmente em decorrência da falta de convívio e de informações que relacionem os problemas ambientais enfrentados com os nossos hábitos. Justificativa. Com o passar dos anos e com o desenvolvimento capitalista se expandindo cada vez mais pelo globo terrestre, tornou-se cada vez mais notório a produção em massa e a crescente degradação ambiental pela busca de refinação de matérias-primas. Contudo, também se tornou igualmente crescente o número de cataclismos e catástrofes ambientais presentes na realidade contemporânea, que não somente assolam biomas e inúmeras espécies, como também possuem relação direta com nossa saúde e bem-estar. Neste gráfico, temos um estudo realizado pela Insure Information Institute. O número de catástrofes naturais no mundo vem aumentando no período de 1980 a 2018, sendo os eventos meteorológicos e eventos hídricos os quais apresentam maior crescimento. Sendo assim, tornou-se racional presumir que o preocupante crescimento de tais fenômenos são reflexo, em sua grande parte, de ações antrópicas. Não somente os grandes polos urbanos estão sendo afetados com as mudanças climáticas, mas sim todo o globo terrestre e toda a vida que o habita. E na atualidade, já está sendo possível ser realizada a migração de espécies em decorrência da perda territorial de seus respectivos habitats. Também se torna uma realidade cada vez mais presente na contemporaneidade a extinção de espécies mais sensíveis, que não conseguiram se adaptar às abruptas mudanças de temperatura, fazendo com que haja uma quebra na cadeia alimentar e em um colapso de inúmeros ecossistemas. Visto que, para conseguir equilíbrio ecológico, são necessários centenas de anos de adaptação e seleção natural, que, uma vez interferidos, dificilmente alcançarão o mesmo estado. Tornou-se também necessário salientar sobre a futura mudança geográfica que ocorrerá nos próximos anos, onde estima-se o desaparecimento de ilhas e regiões costeiras. Isso está ocorrendo principalmente em decorrência do degelo das calotas polares, ocasionando um aumento do nível do mar. Os custos que a crise climática carrega consigo já trouxeram prejuízos econômicos para o nosso país. Em uma estimativa realizada pelos produtores de soja em 2018, mostrou como as safras prejudicadas por problemas climáticos e o prejuízo dos produtores chegou a 7 bilhões de reais. Segundo os estudos realizados pela The Guardian, mesmo que o aquecimento global seja limitado a 2 graus estabelecidos de Acordo de Paris, o nível dos oceanos vai subir e pode provocar o deslocamento de 20% da população mundial devido à inundação de regiões costeiras, principalmente cidades grandes como Nova York, Boston, Londres, Xangai, Bangkok, Mumbai, Rio de Janeiro e etc., conforme mostra o artigo Damian Carrington.
Além da crescente exploração de recursos naturais, o acelerado processo de urbanização catalogado nas últimas décadas, em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, desencadeou o crescimento de cidades e polos urbanos, muitas vezes em áreas impróprias para ocupação, aumentando consequentemente as situações de riscos a desastres naturais. De acordo com estudos realizados pela BBC, cerca de 84 das 100 cidades que mais crescem no mundo enfrentam riscos extremos de aumento das temperaturas e fenômenos climáticos, como mostra o gráfico a seguir. Segundo François Chernais, a atual situação econômica e a crise ambiental, em conjunto, devem levar a humanidade à barbarie. A mortalidade decorrente de doenças, guerras locais, falta de saneamento básico e malnutrição em virtude da condição de pobreza continuará a ser um problema crescente ao longo dos anos. E os fenômenos decorrentes das mudanças climáticas se tornarão cada vez mais visíveis em países subdesenvolvidos com baixo investimento em engenharia ou em outras ferramentas de mitigação dos efeitos do aquecimento global. Sendo assim, esses mesmos locais iniciaram sua luta por sobrevivência. Nesse sentido, torna-se necessária a análise da atual situação ambiental de forma interconectada e inseparável da crise econômica e política no mundo que o mundo enfrenta. A falta de discernimento da população sobre a atual situação ambiental torna a criação de projetos mitigatórios e a priorização do desenvolvimento científico cada vez mais distante de se tornar uma realidade. O atual colapso ambiental vai gradativamente ficando mais preocupante. Sendo assim, torna-se racional conectar a atual crise política e climática à crescente dissociação do ser humano como membro integrado do meio ambiente. Todas essas negligências que têm acontecido ao longo dos anos têm sido causadas não somente pela escassez de informações passadas para a população, mas também pela dificuldade que as pessoas têm de realizar uma conexão entre os fenômenos atípicos da natureza com os seus hábitos. Elucidar esse tipo de informação acaba se tornando essencial para promover o início da mitigação do problema. Em razão disso, o artigo possui como principal intuito apontar as principais problemáticas causadas pelo distanciamento da figura humana em relação à natureza e saber uma análise sobre o assunto. Será confeccionado um livreto que será explicado com mais afinco mais tarde. Para a confecção do artigo, foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica, com a finalidade de analisar padrões no comportamento humano ao longo da história, quando posto como parâmetro sua relação com o meio a qual habita. Partindo de uma revisão bibliográfica composta pelos principais autores e pesquisadores da área. Ao longo do processo de desenvolvimento do artigo, pôde-se analisar que se tem um objetivo de pesquisa descritiva, visto que é necessário um embasamento teórico mais profundo sobre a temática abordada para se obter posteriormente o resultado esperado. Partindo de conceitos apresentados por autores da ecologia, a pesquisa faz uma abordagem qualitativa, onde os resultados encontrados em pesquisas foram analisados de forma crítica, utilizando da interpretação como ferramenta fundamental para o compreendimento e resolução do problema, compreendendo todo o trabalho como forma de união de pensamentos e perspectivas de diferentes pensadores. E para a confecção do livro, foi realizado o método hipotético-dedutivo, onde, para a tentativa de mitigação do problema, se viu necessário o estabelecimento de hipóteses que posteriormente tiveram que ser comprovadas como efetivas. Estudo da morfologia vegetativa e reprodutiva botânica. Para iniciar o processo de desenvolvimento teórico do artigo, primordialmente foi necessário um estudo de botânica para entender profundamente e em toda a sua totalidade a temática abordada, tornando-se assim mais fácil a confecção de um diagnóstico da problemática. Nos meses 9, 10 e 11 de 2019, foi realizado um estudo geral sobre a morfologia vegetativa e reprodutiva de angiospermas, bem como o aprendizado de técnicas de dissecção botânica. Para tanto, foram feitas análises de materiais botânicos frescos e fixados de famílias diversas de angiospermas. Posteriormente, o estudo da morfologia vegetal foi aprofundado, através do acompanhamento das aulas teóricas da disciplina de Bacharelado em Biologia da UFBC, e concomitantemente foi iniciado a análise morfológica em laboratório das espécies de asterídeas, coletadas no Parque Cientec. Também foram realizadas de forma periódica visitas acompanhadas pelas trilhas do Parque Sintec, onde, além de serem coletadas amostras de espécies para serem analisadas e dissecadas em laboratório, haver também
uma real experiência empírica de integração pessoal com o ambiente. Confecção do livro como ferramenta mitigatória. Com o intuito de iniciar um restabelecimento de uma conexão entre o ser humano com o meio ambiente e tentar de forma empírica mitigar o atual fenômeno da cegueira botânica, que vem se agravando na atualidade, foi confeccionado um livro contendo 50 espécies de plantas, que são cultivadas predominantemente a domicílio. No livro são encontradas informações a respeito de nomes populares, nomes científicos, origem, curiosidades sobre peculiaridades de cada espécie e até quais são os cuidados específicos na criação de cada uma, tendo como objetivo primordial fascinar e sensibilizar o leitor, fazendo com que ele perceba quão interessantes são as plantas que o rodeiam e induzi-lo ao raciocínio que relacione os benefícios que a fauna tem em sua qualidade de vida com a sua real importância para a manutenção de biomas e ecossistemas. Uma vez que a pessoa se interesse pela temática abordada na obra, irá cada vez mais pesquisar sobre assuntos semelhantes e relacionados, distanciando assim da ignorância e gradativamente estabelecendo vínculos com o meio natural. Com o com o intuito primordial de estabelecer uma rotina mensal de estudos para não sobrecarregar nenhum membro da equipe, foi confeccionada uma tabela com as espécies a serem catalogadas ao longo de cada mês, respeitando a ordem alfabética. Perspectivas futuras. Nós esperamos que com o nosso artigo e com o livro nós possamos alcançar e sensibilizar o máximo de pessoas possíveis sobre os problemas decorrentes no nosso meio ambiente e suas causas, e como consequência, estabelecer uma espécie de reaproximação entre a humanidade e a natureza. Conclusão. Foi notório, ao longo de todo o trabalho, que a humanidade ainda tem muito a aprender com seus erros, nessa sua busca interminável por evolução que está afetando negativamente a natureza. Presumimos que não existe uma fórmula exata de como salvar o meio ambiente. Isso seria algo que a humanidade teria que aprender ao longo dos anos ao observar aquilo que está prejudicando. Mas pode-se perceber que isso não irá acontecer tão cedo. É uma tarefa difícil, mas não totalmente impossível. Com incentivos de estudos científicos sobre os motivos e prevenções de futuros desastres, também com a criação de projetos que possam induzir de uma forma positiva a reaproximação da humanidade do meio ambiente, seriam modos produtivos e eficazes de melhorar a situação atual. Por mais que existam contramedidas, no sentido em que, em alguns casos, priorizar a natureza possa trazer desavenças para aqueles que a protegem, ainda assim, é o melhor método pensando não só no bem-estar da natureza, mas também no da sociedade.